Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje nós estamos na playlist que fala sobre a simbologia na prática da Umbanda. Hoje vamos falar sobre o elemento ar. O elemento ar, dentro dessas condições que eu vou falar para vocês, ele, lá naquela explicação do Yin Yang, ele é o pequeno yang. O que é o pequeno yang? É a bolinha branca dentro da parte preta daquele símbolo do yin yang, tá? Ele está muito relacionado ao quente e úmido, tá? Os orixás que estão correlacionados a ele, eu classifiquei aqui. Qual é o primeiro orixá que você pensa no ar? Você vai pensar em Yansan, certo? Então a gente bota Yansan, Oxalá, Oxumaré, Oxóssi, tá? Muitas pessoas colocam Oxóssi como elemento terra, mas aqui na minha classificação eu considero o Oxóssi como elemento ar por alguns fatores aqui. Não tem problema nenhum, porque eu acho que o orixá ele não está só ligado a um elemento, certo? Mas eu vou correlacionar Oxóssi como elemento ar. O elemento ar ele é uma transição entre ou um elo de ligação entre o mundo da fundação e o mundo das emanações, né? O mundo do ar na árvore da vida se chama Briar, o mundo da criação, e ele é o intermediário entre o mundo da água e o mundo do fogo, que é o que eu falei aqui, ó, mundo da fundação é o da água e o mundo das emanações do fogo. Então ele é o intermediário aqui, tá? Ele está ligado a mente material, a razão, a comunicação, ao estudo, a expansão, a liberdade. Ele representa decisões objetivas, ele representa a lógica, ele representa a coerência, escolhas racionais, planejamento eficaz, tá? Ele também está ligado à sobrevivência, multiplicação, capacitação, equilíbrio. Ele também tem uma condição neutralizadora, aonde ele pega o polo positivo e o polo negativo e equilibra. Polo positivo, doação de vida. Polo negativo, quando a vida se esvai. E como é que a gente representa essa questão do equilíbrio, né? É um equilíbrio que vem como fluxo respiratório, né? Você puxa o ar, está trazendo vida. Você expira o ar, você está fazendo a troca, né? Até o último, quando a gente morre, a gente fala que a pessoa deu o último suspiro, certo? Então, ele trabalha num plano mental, tá? Num plano mental, onde a gente vai ter ali o mundo da criação, a gente vai ter as ideias, o pensamento racional, escolhas lógicas, como eu já falei. Ele tem qualidades, né? Quais as qualidades desse elemento ar, né? Vontade, efusivo, evasivo, benevolência, compaixão, sabedoria, eletricidade. Percepção equilibrada e boa comunicação são as qualidades, né? A magia, quando nós utilizamos a magia com o elemento do ar, a gente vai estar ligando ali a adivinhação, telepatia, profecia. A gente vai estar também trabalhando com viagens, liberdades, provas e testes, desenvolver qualidades psíquicas e de estudo, ou seja, você trabalha o elemento ar para essas condições que a gente falou aqui. Os defeitos do elemento ar estão ligados à instabilidade, astúcia, aí no lado negativo, tá? Calúnia, inconstância, tagarelice, esbanjamento, tá? Os pontos de força são praias, altos de montanhas, lugar ermo, tá? Aí aqui a gente falou de criatividade, né, também.
renovação com a respiração, também falamos, né? Então, o elemento ar, você trabalha com os elementais que são os silfos, as sílfides, fadas e elfos. O período do dia, amanhecer. Lua minguante. Estação, primavera. Elemento químico, mercúrio. Naipe, o de espadas. Instrumentos são instrumentos de sopro e voz. A nossa própria voz. Os símbolos que estão ligados ao elemento ar são a espada, a balança, o incensário, livros, punhal, pêndulos, leques, cartas e óleos. Aqueles óleos como se fossem perfumes, né? Essências. No corpo, os sentidos são o olfato e a audição, que estão muito voltadas à questão do elemento ar. E as plantas são as folhas, por isso que eu correlacionei com o Oxóssi, tá? A parte da planta no elemento ar são as folhas, certo? Então, o que acontece? Na árvore da vida, nós estamos ali, entre o mundo da fundação e o mundo das emanações, tá? Tá aqui. Dentro dessa condição, eu tenho 3 esferas, que é um triângulo para baixo, aonde eu tenho Hesed, aonde eu tenho Gevurah e aonde eu tenho Tiferet. Hesed, ela é o símbolo de Oxóssi, certo? O rei misericordioso. Aquele provedor das coisas, ou seja, o grande caçador. Gevurah, apesar de nós estarmos falando do elemento ar, nós estamos ligados aqui a Ogum para Gevurah. Quando nós falamos de Ogum, nós falamos da lança, da espada. Então, apesar de Ogum trabalhar com fogo, Gevurah, ela está ali no pilar da restrição, que é o pilar da esquerda, certo? E é onde ele vai trabalhar, veja bem, Ogum não é do ar, ele é do fogo, mas ele trabalha no mundo da criação com o elemento ar também. Então, por exemplo, o escudo, a espada, a lança, elas estão voltadas à questão do elemento ar, certo? E Tiferet, ele é a representação do sol. Ali, o sol que ilumina, o sol que irradia para todos. Nós vamos correlacionar com Oxalá, certo? Oxalá, dentro aqui da árvore da vida, ou Tiferet, dentro da árvore da vida, é uma representação da luz divina maior do cosmo dentro de nós. Ou seja, imagina o seguinte, vamos colocar no cristianismo. Deus é Deus, mas a manifestação de Deus na Terra foi ali Jesus para os cristãos. Para nós, a representação da força da fé que está do cosmos, ou seja, de Deus, de Olorum, que é uma luz ilimitada, ela se restringe a uma luz visível, que é o Sol, e ele vai manifestar dentro de nós. Ou seja, o microcosmos, ali a parte do coração, certo? Então, eu tenho Oxóssi, Ogum e Oxalá, que na verdade é só uma correspondência entre Hesed, Gevurah e Tiferet. Beleza? Então, ali, essas 3 emanações, na sua potencialidade, na sua interação entre elas, ela é o mundo da criação, onde tem a racionalidade, onde tem todas as emanações entre
o que é criativo, certo? Também ele tem um poder restritivo onde está Gevurah. Então, ele vai também fazer uma defesa de muitas condições energéticas que vão entrar de maneira negativa na nossa estrutura. E dentro dessa estrutura da Cabala, o que vai fazer essa defesa, essa restrição, seria Gevurah. Então, a gente fica por aqui com relação ao elemento ar, certo? E a gente vai passando para os próximos conhecimentos. Aí, provavelmente, para a próxima, a gente vai falar do fogo. Muito axé a todos.